Olá, tudo bem? Bom, você vai fazer o concurso para a Câmara de Teresina e, naturalmente, a sua dúvida é o quê? Elaborar o parecer. Nos moldes da OACP, principalmente. Então, eu vou conversar com você sobre isso, vou te explicar como fazer. Não é nada assim que você tenha que perder o sono. Você só tem que ter cuidado com alguns detalhes, porque é próprio dessa peça, tá? Bom, a primeira questão que você tem que saber é o seguinte: o que é um parecer? Né? Para quem estiver ainda um pouco perdido sobre isso. Parecer, gente, é uma peça consultiva. Ela é voltada para alguém que tem determinada competência, que exerce ou simula exercer, vamos supor, no caso de uma prova de concurso, determinada competência. Então, se você vai fazer o concurso para assessor jurídico, legislativo, não é, que é esse concurso da Câmara, esse cargo, ele é proposto para o concurso da Câmara de Teresina, você vai enfrentar acho que duas questões discursivas de curta extensão e o parecer, que é uma questão um pouco mais longa, sobre aqueles conhecimentos específicos do seu edital, tá bom? Então eu vou clicar aqui, vai desaparecer a minha imagem, mas eu vou lendo com você. Veja só. Primeiro lá no edital. O que o edital traz de novo para você? Um parecer jurídico, duas questões de conhecimentos específicos. Veja que aqui, gente, a banca trouxe, deixa eu trazer minha imagem de volta que eu vou lendo com vocês aqui. A banca trouxe aqui para vocês exatamente os critérios, né, da correção do parecer. Os critérios da correção da questão discursiva são critérios específicos, a banca os trouxe posteriormente. Aqui nessa dica eu não vou passar para vocês isso agora. Depois vocês acompanhem meu canal Júnior Andrade, ou se não, entrem no canal do Primeira Turma no YouTube, né? Primeira Turma, que vocês vão conseguir também achar algumas dicas que eu vou deixar para vocês lá no correr da semana. Mas vamos lá. Bom, primeira dica é você entender a peça, então eu vou falar da estrutura em si. A OCP vai avaliar. Primeiro, eu vou pegar pela sistematização lógica, tá? Então aqui eu vou pegar pela sistematização lógica. Na cabeça das pessoas, o parecer tem um modelo fixo. Não, ele não tem um modelo fixo. Porque o parecer não faz parte da redação oficial. Né? Quando você vai estudar, vamos dizer assim, vamos supor, determinados gêneros, ou de comunicação, ou gêneros de peças técnicas. A gente não tem vamos dizer assim, uma fórmula exclusiva para um parecer. O que você tem, por exemplo, tribunais de contas, tem lá um modelo, né, alguns tribunais de contas, alguns cargos da área de assessoria ou de consultoria legislativa também tem alguns modelos, etc. Mas a OACP, ela naturalmente não trabalha com modelo único. O que ela vai observar é se existe uma sistematização lógica, se você entende o que de fato é um parecer e como que ele se sistematiza, você dividindo ou não este parecer em subtítulos. Tanto faz para ela, tá bom? Como assim, Júnior? Gente, se o parecer é uma peça consultiva, preste atenção, se o parecer é uma peça consultiva, ele precisa de quê? Primeiro, a identificação do expediente, que é exatamente parecer. Então, só o parecer. Depois, ele precisa de uma ementa curtinha, tá? Dizendo qual é o propósito dele. Saiu dali, você vai para o relatório. O que é o relatório? O relatório é o resumo, certo? É o resumo da situação hipotética que a banca vai te apresentar. Mas é resumo mesmo, pelo amor de Deus, tá? Resumo do resumo do resumo do resumo. Depois entra na parte da análise ou fundamentação. É esta parte que vale muitos pontos. Análise ou fundamentação, tá bom? Por quê? Porque se você olhar aqui na grade que a gente tem, a banca vai observar se nessa parte da análise qual vai ser o seu nível de persuasão, ou seja, o nível de convencimento. Quanto mais você agregar, não é, argumentos e comprovar estes argumentos, você aumenta o nível de persuasão. Perceba que a banca também vai analisar o conhecimento técnico-científico sobre a matéria. Ora, gente, o nível de persuasão quando você vai tratar de uma matéria jurídica é o seu amplo conhecimento da lei, o seu conhecimento de jurisprudência, se assim for necessário, não é? E de algum pé na doutrina. Para ser bem sincera com vocês, né, eu dou aula há 20 anos, para quem não me conhece, e trabalhei bastante, trabalhei com os concursos da Câmara, do Senado, acho que o meu curso de discursivos, salvo engano, no Senado ou na Câmara, não sei, foi o maior curso de discursivos do país, então, em termos de alunos, né? Então, quer dizer, o índice de confiança é muito grande. O que acontece? Por que eu estou falando isso com vocês? Eu falei esses números todos para vocês entenderem o seguinte: quando vocês chegam até a prova e vocês vão de fato produzir um parecer,
Pessoal, é impressionante como que os alunos perdem tudo. Eles não lembram de jurisprudência, eles não lembram de doutrina, eles não veem mais nada na cabeça deles. Muitas vezes o parecer passa a ser uma explicação não tão fundamentada assim. E as pessoas passam no concurso, elas passam no concurso com o mínimo de explicação fundamentada. Isso acontece, olha, praticamente todos os meses eu lido com isso. Por quê? Porque eu trabalho com o pessoal da área de controle. Então, os meninos fazem peças técnicas o tempo inteiro. Em casa, redigindo, né, treinando, eles lembram de colocar a Constituição, ainda até lembram daquele processo cartesiano, a Constituição em primeiro plano, as infraconstitucionais depois, e assim vai. Eles até lembram de fazer isso tudo, lembram de desdobrar, como desdobrar o pedido que a banca, na demanda que a banca propôs, você sair de determinada falha, né, que foi identificada no caso da área de controle. A gente identifica muito chamados achados de auditoria, né, por conta das falhas da fiscalização dos tribunais. Então, o cara vai lá do problema, da falha, consegue desdobrar para a lei, consegue observar o aspecto institucional em torno daquele problema, as vedações ou exceções, e aí vai. Então, ele consegue fazer todo esse desdobramento em casa. Chega no concurso público, ele faz o mínimo e passa. Sabe o que passa? Porque a peça em si assusta. O nome da peça assusta e não deveria assustar, deveria ser algo muito simples, tá? É claro que quando a gente treina, entra no curso, o professor tem muito conhecimento, tem muita experiência, você melhora muito. Você sempre faz um pouco mais do que aquele candidato que vai para a prova tentar nadar de braçada, né? Tentar ir sem nenhuma boia, tá certo? Aí para salvar a vida. Mas então, voltando aqui, né, conforme eu estava te dizendo nessa dica, quando você for estruturar estas partes que eu falei para você, principalmente, ó, as três grandes partes que formam o corpo do parecer, o relatório, que é a síntese do caso. No relatório nós não ficamos decidindo nada, a gente apenas sintetiza, tá? O relatório é como se fosse a apresentação do caso, como se fosse a introdução do caso. A parte de fundamentação, que é o coração da OCP, ela joga todo o peso da análise na fundamentação, que é exatamente essa parte denominada fundamentação ou análise. Ali a banca vai ver o quanto você conhece em termos de nível técnico. Cuidado, que está valendo muito, tá? Eu falei para vocês que o pessoal vai com nota, o pessoal esquece tudo no dia, né? Trabalha o mínimo possível, mas veja que a banca destinou 3 pontos só para avaliar o quão você conhece aquele assunto de forma aprofundada. Mas não é só fazer isso, tá bom? Não adianta só jogar a lei e ficar replicando a lei. Você tem que ter capacidade de desdobramento, de reflexão. Porque a reflexão é que vai criar um nível de persuasão. Isso aqui é interessante. E depois, a última parte do parecer, gente, é o voto, tá? É a parte da conclusão. Se aquilo procede, não procede, se deve ser acolhido, se não deve ser acolhido. Bom, eu falei de pareceres assim de uma forma geral, mas o que vocês podem esperar lá no concurso de vocês? A gente tem várias matérias que interessam, né? Por exemplo, que estão na atualidade, que podem ser objeto de prova. Mas vocês podem notar que há um peso muito grande na área administrativa, principalmente do direito administrativo em si, tá? A tendência quando você faz um concurso para assessor legislativo é você montar um parecer em cima de uma minuta de lei. Por exemplo, vem lá um vereador que quer, né, ele quer, por exemplo, tomar determinado procedimento que é de sua competência. Por exemplo, sei lá, ele quer pensar alguma lei municipal, alguma coisa assim. E ele leva a questão para você, tá? Ou senão ele quer fazer uma denúncia, precisa deliberar sobre aquilo na Câmara. Então ele leva a questão para você montar um parecer, dar um parecer sobre aquele assunto, se o ponto de vista dele está correto, se não está. Ou se não, se ele te dá uma minuta de lei, né, você tem que montar um parecer que lembra uma justificação, não é justificativa não, tá gente? É justificação mesmo. Que é o quê? É para tentar ajudar este vereador, não é? A observar a viabilidade daquela norma e, se viável, a importância dela, tá bom? Então, é isso que gira em torno de um trabalho de um assessor parlamentar. E aí, gente, a banca naturalmente vai analisar a língua portuguesa também, né? Não fica de fora a análise gramatical. Bom, eu trouxe um exemplo aqui para vocês apenas observarem comigo a estrutura. Não fiquem preocupados com o assunto, não, porque isso aqui é uma adaptação de uma situação que foi criada, de um exercício que foi criado para um outro concurso, tá? De outro município, de uma outra legislação que a gente teve alunos aprovados
que foi a Câmara Legislativa de Curitiba, isso. E nós fizemos uma adaptação para você entender como que essas partes funcionam. Então aqui, que pega essa situação atual, inclusive, isso que é bacana. Então não fiquem preocupados com a atualização da lei, porque não foi a ideia que não é essa. Lá, depois, a ideia é mostrar a você a estrutura. Aqui tem o seguinte, ó, o Poder Executivo, diante da pressão popular por conta da escassez de médicos e enfermeiros da rede municipal de saúde, vamos supor a situação da Covid-19, né? Quer abrir contratação com urgência, certo? Contratar novos servidores. E, diante do fato, um vereador procura sua assessoria legislativa para obter, né, subsídios analíticos, ou seja, ter condições argumentativas analíticas, porque ele quer explanar sobre a questão da contratação dos servidores na Câmara. E depois deseja explanar, perdão, e deseja fazê-lo com base em parecer formulado pela análise legislativa. Tá? Acontece isso bastante. Antes de proceder ao parecer solicitado pelo vereador, o parecerista consulta o relatório de gestão fiscal do município. E na averiguação percebe que os gastos com pessoal no exercício de 2019, exercício anterior, representam 63% da receita corrente líquida do município. E aí pede para você, diante do fato, elabore um parecer para subsidiar a deliberação do vereador José da Silva. Em seu texto, considere os seguintes aspectos. Bom, vamos lá, vamos parte a parte. Suponhamos que a banca te peça um parecer e não coloque estes subtemas, esses itens aqui, ela não coloque. Aí você que vai estruturar, tá certo? Esse parecer dentro de uma ordem lógica. Você vai compor o relatório, que é o resumo da situação, tá certo? Mas o resumo da situação não é contar que o vereador foi lá, gente, porque aluno tem que saber fazer relatório. O relatório de um parecer, para o cara deliberar na Câmara, não é contando, olha, o vereador tal esteve na Câmara, esteve na assessoria legislativa. Não, não é isso, tá? É a essência do que vai ser comunicado. O que vai ser comunicado é o desejo de o poder público contratar novos servidores para atender a uma pressão popular, tá bom? Os novos servidores da área da saúde, certo? Então, basicamente, o relatório ele vai partir disso e vai se observar a viabilidade dessa contratação. Basicamente é isso. Então, cuidado para no relatório você não trazer para o relatório elementos que vão contra a coerência, contra a lógica do próprio relatório, tá? A lógica do próprio parecer em si, que não tem finalidade nenhuma, tem finalidade para tirar ponto. Então, tem que tomar muito cuidado com isso. Então, esse é o primeiro dado. Depois você vai analisar, se a banca não passar para você esses itens temáticos, né? Você vai analisar primeiro a constitucionalidade dessas contratações, né? Depois você vai observar a infraconstitucional, que é a lei de responsabilidade fiscal, porque lá acho que item 1.15 tem responsabilidade fiscal no edital de vocês. Depois você vai analisar a situação fiscal do município em si, né? Mesmo pegando a lei de responsabilidade fiscal, será que há condições de contratação? Será que o período, em função da pandemia, é um período de exceção? Ou será que contratar para a saúde já era uma exceção à lei? Então, isso tudo você vai trazer ali na sua análise. E cada item, na parte da fundamentação, que é a parte da análise, precisa ocupar um parágrafo separadamente, sem repetição. Porque se você repetir, você erra, né, o chamado erro de circularidade, que é muito comum nos pareceres. Tudo bem? Agora, se a banca demandar para você itens temáticos, cada parágrafo corresponderá a uma análise de um item temático, tá? Por exemplo, observância aos limites com gasto de pessoal na esfera municipal. Aí vamos supor que isso aqui, essa observância com esses limites de gasto, né? Isso aqui ainda não está na Constituição, vamos supor que não estivesse. Está lá na LRF tão somente. Então, não adianta você seguir essa ordem cartesiana, Constituição, infra, né, condições fiscais. Não. É melhor você, então, seguir a ordem da banca. O que ela demandou, você coloca uma norma para subsidiar o que ela demandou, uma jurisprudência, etc. Tá bom? E assim vai trabalhando cada item no parágrafo. Terminou? Ah, terminei. Termine dando seu voto. O que é o voto? Se aquela situação é favorável ou não, com base em tudo que você analisou, tá bom? Então, por exemplo, ó, aqui eu não vou ficar lendo no vídeo inteiro, mas acho que já deu para você entender. Veja aqui, ó, parecer número. Não deu número parecer, apenas coloque o título, parecer número. Júnior, pode ser em caixa alta? Pode, tá? Júnior, quero colocar uma ementinha, legal, tá bom? As ementas geralmente são feitas apenas com frases
nominais, elas nem têm verbo, né? Contratação de pessoal, ponto, área da saúde. Aqui no iniciozinho seria um resumo da situação ou apresentação do problema, não é? Ó, trata-se de parecer para subsidiar a deliberação do vereador José da Silva acerca da possibilidade de contratação por parte do Executivo Municipal de servidores da área da saúde. Resumo. Resumo é resumo. Resumo não deve passar de 5 linhas, tá bom? Depois você vem, aí você vai cair na análise. Preliminarmente, é necessário observar o artigo 169 da Constituição Federal, que determina que a despesa dos municípios com pessoal ativo e inativo não poderá ultrapassar os limites previstos em lei. Então vai falar sobre aquele primeiro item, que é o limite, né? Aí depois vai tratando de cada um daqueles itens. Fez toda a análise conforme a lei? Fiz. Então vai chegar a parte do voto. Diante do exposto, ou seja, né, com fulcro na análise, embora a municipalidade tenha atingido 90% do limite de gastos com o pessoal, defende-se a legalidade da contratação de novos servidores, pois estes serão designados para áreas restritas como a da saúde. Ou seja, já chamadas áreas permitidas em lei, né, para você contratar. Terminou? Terminei. Local e data, nome, cargo e função. Não coloque seu nome, não coloque Teresina, tá? Não faça isso. Você só vai colocar estes dados que eu falei com vocês, tá bom? Tudo bem? Certinho? Júnia, e se eu resolver segmentar? Por exemplo, colocando... Porque eu ouvi falar que a gente pode fazer assim também, ó. Eu posso fazer isso aqui, por exemplo, ó. Relatório. Pode, né? Análise. Sim. Conclusão, que é a parte final, ou voto. Sim, tá? Que é o último parágrafo. Você pode fazer isso também. Eu salto linha, professora? Olha, é indiferente. A banca não vai contar essa linha que saltou, tá bom? Gente, se vocês gostaram, né, e querem estudar conosco, vou tentar abrir aqui o site para mostrar para vocês. Eu fui muito infeliz, eu era para deixar isso aqui aberto, mas eu localizo agora. A gente tem o curso, tá? Trabalhar em casa tem dessas coisas, né? A gente tem o curso de discursivas para a Câmara de Teresina, que é um curso que é feito no primeiraturma.com.br, tá, gente? Não é no Turma de Redação, não. É no Primeira Turma, porque aqui você pode mandar redação manuscrita e aparecer, então tem que ser manuscrita. Então, nós temos aqui exatamente o curso, né, para a Câmara de Teresina, para o assessor, né, legislativo. Este curso está saindo a R$ 208, tá certo? Você pode dividir até 3 vezes sem juros ou em até 12 vezes. E você vai ter 2 questões comuns e 3 peças para você aprender mesmo a fazer, né, trabalhar essas peças, tá bom? Quem trabalha comigo neste curso, o professor Thales Andrade, que é um professor que tem uma formação excelente, não é? É um professor que tem um conhecimento bastante amplo do direito, foi escolhido para isso, inclusive para estar aqui. E ele vai não só formular as questões, eu vou estruturar as questões conforme o modelo da banca, não é? As redações são corrigidas em até 48 horas, tá certo? Você tem também aulas de conteúdo, né? O Thales vai trabalhar os conteúdos dos pareceres e das questões que ele propuser para vocês. Então é um curso bastante extenso aí com coisas bem bacanas, tá? E como bônus a gente vai deixar aqui a prova de português em provas comentadas da OCP, por quê? Porque é muito comum no concurso público os nossos alunos, às vezes, passarem a temporada de exercício muito bem ali em relações discursivas e, de repente, não passar em concurso porque não conseguiu nota suficiente para classificação. Então, a gente deixa o português para dar um empurrãozinho, porque a gente sabe que se ele sair da objetiva, vai ser muito difícil ele ser reprovado na discursiva, tá bom? Gente, beijo grande e sigam as dicas. É no primeiraturma.com.br e acompanhe no meu canal Júnia Andrade, né, as dicas, e no canal do Primeira Turma também no YouTube, tá? Beijo grande para vocês.